Boa tarde. Boa tarde, Rosa. Tudo bem? Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Beth. Ei, Carla. Tudo bem com você? Oi, Rita. Tudo bem? Boa tarde. Aqui um abraço para o Nivaldo. Um abraço para Clara. Beth, um abraço para Luciana, para o Luizinho. Carla, um abraço para a família. Rosângela. O Carlos. A Dudinha. Rita, um abraço pro Robson, pros meninos, a Aline e o Lucas. Não consigo agora. Fernando, boa tarde. Um abraço para Margarete, sejam bem-vindos. Ricardo, um abraço, boa tarde. Seu Alziro, boa tarde. Que bom. Sejam bem-vindos. Obrigado por estarem presentes. Nós daqui a pouco vamos começar a nossa reunião, nosso encontro. Eu vou ajeitar aqui para ficar mais perto um pouquinho. Vocês estão me ouvindo direitinho? Eu gosto de estar aqui também, Rosa. Me faz muito bem estar aqui. Ô Ricardo, manda um abraço pra Jandira pra mim, tá bom? Bom sábado. Bom sábado pra todos. Obrigado. A minha imagem tá meio desfocada. Ei, Neide, boa tarde. Bem-vinda. Margarete, boa tarde. Ah, tá. Assim seja, Neide. Nós temos 3 minutos que nós começamos a nosso encontro. Nós vamos falar sobre o Sermão da Montanha, né? E nós já começamos lembrando que o Sermão da Montanha eu o dividi em 12 partes e que durante 12 meses nós vamos estudar o Sermão da Montanha. No mês passado nós estudamos as bem-aventuranças. Esse mês nós vamos estudar 3 passagens, que é a segunda parte. Então, antigamente eu cortava esse papelzinho, mas aqui está a primeira parte do Sermão da Montanha. Aqui está a segunda parte do Sermão da Montanha. Aqui está a terceira parte do Sermão da Montanha e aqui está a quarta parte do Sermão da Montanha. Nós temos mais nós temos mais 2 papéis desses, que dá uma divisão de 12 assuntos do Sermão da Montanha, que mensalmente, né, para não cansar muito, a gente vai pegar e vai estudar um pouco. Então, o Sermão da Montanha, é preciso dizer que ele faz parte praticamente de todo o Evangelho segundo o Espiritismo. Todo ele. Ah, então tá bom, Ricardo. Eu compreendo. Ela foi pro Rio de Janeiro, né? Então tá, mas de lá a gente leva nossas boas energias a ela, né? E Fabiola, boa tarde. Um abraço pro Alisson. Então, todo o Evangelho segundo o Espiritismo, hoje nós vamos explicar um pouco como foi montado o Livro dos Espíritos, né? Pelo menos do início dele. A gente vai conversar um pouco sobre isso também, mas é rapidinho. Não é nada de que dure mais do que 2 minutos, não. Boa tarde, Maí. Tudo bem com você? Tá tudo bem com sua saúde? Elaine tá bem? Seja bem-vindo. Então, vamos fazer uma oração de agradecimento pela oportunidade de aqui estarmos e pedir a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, que abençoe a todos nós que aqui estamos presentes neste momento tão especial em que nos unimos em nome de Jesus para buscar o conhecimento, buscar as palavras de Jesus, buscar a compreensão dos ensinamentos de Jesus e que esses ensinamentos possam
antes de tudo, falar aos nossos corações, nos chamando à paz, nos chamando ao equilíbrio, nos chamando a servir ao próximo, nos chamando ao autoconhecimento. Que essa luz que a nossa irmã Lúcia nos permitiu distribuir com o trabalho na casa da irmã Lúcia, possa chegar a cada um dos nossos lares, levando aos nossos lares a paz que tanto necessitamos. Que assim seja. Louvada seja a luz que nos uniu no amor do Cristo. Então, a gente vai falar do Sermão da Montanha e eu vou ler. Boa tarde, Darcy. Um abraço para Adelaide. Eu vou ler o que vai ser o tema do estudo dessa tarde para a gente entender onde está situado, onde nós estamos situados, né? A primeira parte é: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que o salgaremos? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. A segunda parte que nós vamos estudar diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire. Alqueire significa vaso. Mas na luminária, né, no velador, e assim ela brilha para todos os que estão na casa. Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem vosso Pai que está nos céus. E a terceira parte, que nós vamos estudar primeiro, fala assim: não penseis que eu vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento. Porque em verdade vos digo que até que se passem o céu e a terra, não será omitido nem o i, uma só vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. Aquele, portanto, que violar um desses menores mandamentos e ensinar os homens a fazerem o mesmo, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os praticar e os ensinar, esse será chamado grande no reino dos céus. Então, nós começamos sobre esse ponto que se fala do eu não vim destruir a lei e os profetas. E depois nós abordaremos os dois outros, que são maiores, né? E que esse traz uma explicação mais simples, que a gente pode entender sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. A primeira fase, né, que eu não vim destruir a lei, nós queremos destacar 3 fases. E essas 3 fases são as fases de mudanças de ideias espirituais no planeta Terra, de uma maneira mais distinta para aqueles que hoje praticam o cristianismo, né? A primeira fase é a apresentação do Deus único à humanidade e coube a Moisés apresentar, né? Trouxe-nos a lei, os 5 primeiros livros, né? Que é Deuteronômio, Êxodo, Gênesis, Números e Levítico, né? E junto os conceitos, nesses 5 primeiros livros, os conceitos de moralidade próprios para a época, 4.000 anos atrás, que nós, né, que vigoram até hoje e que nós os chamamos como os 10 mandamentos. Essa primeira fase, né, Moisés trouxe a lei e os profetas. Por que trouxe a lei e os profetas? Porque Moisés escreveu os 5 primeiros livros e os profetas vieram adicionando a história, né, desses livros. Então, quando você pega o Antigo Testamento, é a lei, os 5 primeiros livros, e os profetas, os outros livros, né, onde entram os salmos, onde entram os provérbios, onde entram todos os profetas. A segunda fase, 4.000 anos depois, veio Jesus. Jesus se apresenta à humanidade como Filho de Deus e traz essa máxima que nós vamos falar aqui. Eu não vim destruir a lei e os profetas. Então eu não vim destruir os 5 livros
e os livros a posterior. Eu não vim destruir, mas eu vim dar-lhes cumprimento. Então, os ensinamentos de Jesus têm uma profunda alteração quanto à visão de Deus. O Deus passa a ser um Deus amoroso, um Deus Pai, um Deus justo e bom. E no momento do Velho Testamento, ele traz um Deus vingativo, um Deus que é vaidoso, um Deus que pune, um Deus que castiga, um Deus que leva a justiça às últimas consequências. E Osana, boa tarde. Um abraço para você, para o Washington, para o Washington Filho e para a Bela. E Kátia, um abraço para o Rogério. Boa tarde para você também. Então, vem a terceira fase. A terceira fase, Allan Kardec codifica os ensinamentos dos espíritos, que trazem no capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo esse tema: eu não vim destruir a lei e os profetas. Né? Então, Kardec diz: os espíritos não vieram destruir aquilo que Jesus passou. Os espíritos não vieram mudar a essência dos ensinamentos de Jesus, mas dar-lhes novo entendimento e novo cumprimento, assim como Jesus veio trazer novo entendimento aos ensinamentos trazidos por Moisés. Então, Allan Kardec apresenta os 5 livros principais, que seriam o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno, e mais um tanto outros livros que vieram complementar esses ensinamentos, identicamente ao que aconteceu no Antigo, que são 5, e mais os profetas. Esse trouxeram os 5 livros, né, que seriam esses livros que eu acabei de dizer, do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Evangelho, e mais os livros acrescentados. E Jesus trouxe 4 livros, os 4 evangelistas, mais os Atos dos Apóstolos e mais as cartas de diversos apóstolos de Jesus, de diversas ideias apresentadas no momento. Então, a gente tem que prestar atenção que Jesus, ele não escreveu nada. Ele apenas foi escrito depois que ele foi embora. Então, aqui nós estamos para conversar do Evangelho. O Espiritismo não modifica em nada o que foi apresentado por Jesus. Aumenta, sim, o nosso esclarecimento e o nosso conhecimento sobre os ensinamentos de Jesus, principalmente no seu aspecto moral. Mas também explica sobre o aspecto dos milagres, né? No livro dos médiuns, sobre os aspectos das curas que aconteciam, dos aspectos mediúnicos, que na época de Jesus apareciam muito, dos aspectos científicos, que eram os milagres que Jesus fez, que naquela época chamavam milagres, e que a Gênese esclareceu que não eram milagres, e sim possibilidades que aconteciam, né? Porque Jesus era um ser de luz, muito poderoso, que trazia em si toda uma vontade de dizer faça, e cumpria-se o que ele dizia faça. Boa tarde, Fabrícia. Boa tarde, Andresa. Muito obrigado pelas saudades. Boa tarde, a família, dona Dilma e a Vitória. Foi, Fabrícia. Então, quando nós conversamos sobre o que foi escrito, sobre os ensinamentos do Cristo, sobre o que os Espíritos trouxeram, a gente tem que olhar o Evangelho segundo o Espiritismo, tentando entendê-lo, porque tem a ordem que foi feita nos capítulos, né? Então, quer dizer, o primeiro capítulo é: eu não vim destruir a lei. O segundo capítulo é: meu reino não é deste mundo. O terceiro capítulo é: há muitas moradas na casa do meu pai. E o quarto capítulo é: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que são apresentados aí nesses 4 capítulos? O Espiritismo.
né? O Espiritismo, ele não modifica em nada o que Jesus trouxe, ele apresenta a ideia da reencarnação, ele apresenta a ideia de outras moradas, de outros lugares, e apresenta um Cristo, que é um Cristo que não é Jesus, né? Jesus é o nome que deram a Jesus, o nome que deram ao Espírito Superior que veio aqui. E Cristo seria como se fosse um cargo, ou seria como se fosse uma patente, ou seria como se fosse na falta de uma melhor palavra, Cristo é uma hierarquia espiritual. Então, se você tomar os 4 primeiros capítulos, aí começa o 5º capítulo. O 5º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. O que ele diz no 5º capítulo? Que é bem-aventurados os aflitos. Porque o Espiritismo não é consolador, então a primeira coisa que o Espiritismo trouxe é a consolação aos aflitos. O 6º capítulo é muito interessante, porque o 6º capítulo apresenta o Cristo Consolador, que vai representar aquele que representa quem vai. O Espírito da Verdade vai trazer aos capítulos seguintes todos os ensinamentos morais de Cristo. Tanto que o 7º capítulo é bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os humildes. O 8º, 9º, 10º são as bem-aventuranças. E aí nós vamos ter várias bem-aventuranças, que são os aspectos morais, além de outros ensinamentos do Cristo. Então, entendido isso, nós terminamos a primeira explicação, né? Quer dizer, espero que vocês tenham compreendido, né, sobre a importância de se saber por que as ordens, por que a ordem do Evangelho é feita dessa maneira. Porque tinha que se apresentar à população da época, muito materialista, lá na época da França, né, cientistas, toda uma teoria dizendo que o Espiritismo existe para mostrar que a parte religiosa pode sim e deve se misturar a parte filosófica e deve sim se misturar a parte científica, porque todas elas andam unidas. Então, tudo é explicável. Então, a fé, somente aquela que encara a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Fé, religião, que veio trazer o Cristo, mas a ciência, que é o uso do raciocínio para explicar com a filosofia todo esse mundo de ensinamentos que hoje chegaram a nós com os diversos livros que nós temos, com os diversos livros que nós temos em mãos hoje, que nos traz um conhecimento muito superior ao que foi apresentado ao povo de Moisés e que trouxe também um conhecimento muito superior às pessoas que estavam na época do Cristo. Hoje nós temos capacidade de entender determinadas coisas que antigamente nós não tínhamos capacidade de compreender. E nós temos que ir atrás dessa compreensão para que nós realmente nos tornemos o sal da terra e a luz do mundo. Então, aqui nós iniciamos a segunda parte. A segunda parte é quando Jesus diz, num pequeno texto, diz: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se torna insosso, insípido, sem sabor, ele deixa de ser sal. Ele não tem mais o gosto de sal. Se você pegar ele e pôr na boca, ele não salga mais. Com o que salgaremos? Diz: para nada mais serve senão para ser lançado fora e pisado pelos homens, porque virou terra, né? Esse é a segunda parte. O sal era, na época de Jesus, um material muito precioso, né? Era uma moeda de troca muito valiosa. É preciso que a gente entenda que o sal tinha uma serventia na época. Ele não é hoje, como nos dias atuais, que o sal é um objeto comum. Que hoje nem nas cestas alimentações, nas cestas básicas, ele é oferecido com tanta constância, porque ele é barato, porque ele usa-se só pouca coisa. Então, nós preferimos, às vezes, nem incluir o sal numa cesta, porque o sal demora, às vezes, a acabar. Mas ele tem seu valor, né? Então, ele tanto era poderoso que as tropas romanas recebiam o seu salário, o seu soldo em sal.
Tanto que originou-se a palavra salário. Salário vinha do sal que eles recebiam, né? Então, sal e salário é a mesma origem. Então, o que, que os soldados romanos faziam com aquele sal que eles recebiam? Eles trocavam por carne, eles trocavam por roupa, eles trocavam por material bélico, por espada, por sapato, por sandálias. Então, a moeda, o sal era poderoso, porque as pessoas queriam sal e os soldados romanos tinham o sal. Então, eles conseguiam comer e dar às pessoas o sal, que eram o tipo da moeda de hoje. A gente dá uma moeda e recebe uma mercadoria em troca. Então, mudando um pouco e rememorando esse ano passado, foi nesse período de pandemia que eu aprendi a cozinhar, né? Eu já contei isso aqui. E eu não quero contar vantagem nenhuma não, porque na verdade eu não me tornei um cozinheiro, não. Eu só aprendi a cozinhar. Mas eu aprendi um grande segredo na cozinha, que não está no cozimento. Está no tempero que se usa no cozimento, né? Que você pode estragar uma comida dependendo do tempero que você coloca, né? Ou então deixar a comida muito mais saborosa. E eu me lembro de que uma amiga me ensinou, né, por telefone, a cozinhar uma comida. Eu estava lá no telefone cozinhando uma comida. E eu falava assim, e aí? E agora? O que eu ponho de sal? Aí eu liguei para essa pessoa, né? E falei, como é que eu faço essa comida do sal? Aí ela falou assim, tá bom. Então fala assim, pensa numa quantidade de sal. Pensou? Pensei. Agora divida essa quantidade de sal por 2. Dividiu? Eu falei, dividi. Aí ela falou assim, dessa quantidade que você dividiu, pega uma pitada só e joga na comida, mistura, experimenta. Ficou bom? Não, coloca mais um pouquinho só. Ficou bom? E assim, né, eu aprendi a temperar uma comida. Porque comida se tempera em pitadas. Vocês imaginam o que esse conselho ele é poderoso? Esse conselho ele é de uma sapiência que vocês não podem imaginar. Tá bom, então nós vamos exemplificar. Tá afim de falar? Tá nervoso? Tô. Pensa no que você vai falar. Pensou? Pensou. Pensei. Agora reduz pela metade o que você quer falar. Reduziu? Reduzi. Agora, só uma pitada, só uma pitada. Fala, só uma pitada. Veja o efeito. Não exagere no sal. Tenha cuidado. Você não está cozinhando. Você está se relacionando. Porque cozinhar uma comida é diferente de relacionar com as pessoas. E o sal está aí. O sal é aquilo que você aplica no relacionamento com as outras pessoas. Tem, tem vezes que a nossa voz ela sai com tanto sal que azeda o relacionamento entre as pessoas. Então, foi muito sábio esse conselho. Porque antes de você pensar algo, antes de você falar algo, se acalme, reduza aquilo que você vai falar e aplique o que você vai falar. Mas com doses pequenas. Porque todo excesso gera em si um desperdício. De palavras também. Não somente de sal. Ao procurar temas, né, que eu procurei vários temas para falar sobre o sal, eu encontrei ideias muito interessantes sobre o tema e eu vou tentar passar para vocês. O primeiro orbita em torno da ideia do sal como tempero. Nós conhecemos termos, né, tipo assim, fulano é sem sal. Vocês imaginam que seja fulano sem sal. Porque se eu estivesse numa palestra ao vivo, né, eu poderia até perguntar, você sabe o que é uma pessoa sem sal? Né? Ou então você fala assim, fulano, Beltrano é destemperado.
né? Fulano é destemperado. Fulano é destemperado no seguinte ponto: às vezes ele é acima do normal. Por quê? Porque ele não aguenta manter esse equilíbrio nas palavras, nos pensamentos. Então ele é destemperado. Então não existe desperdício. A gente tem que saber, quando a gente diz todo excesso gerencia um desperdício, não existe um desperdício somente quando há excessos. Há desperdícios também pela falta de uso. Recentemente nós vimos, né, há remédios que perderam sua validade e que não foram usados. Testes, por exemplo, não foram usados, né? Então, há pessoas que durante toda a sua vida, por medo, esconderam seus talentos. Não poderia ser uma pessoa um remédio na vida de outra pessoa? Uma pessoa pode ser o remédio na vida de outra pessoa. Ela pode ser o evangelho, como diz Francisco de Assis, né? São Francisco, né? Use o evangelho ao conversar com uma pessoa. Aliás, use o evangelho na vida de uma pessoa. Se você não der certo, use palavras. Eu não sei como é que é a frase certinha que ele diz, não. Mas nós somos, às vezes, o remédio na vida de uma pessoa, levando a ela a calma, a tranquilidade, sem que ela precise tomar um Rivotril, um calmante, né? Nós podemos acalmar uma pessoa com nossas palavras, né? Quando eu ouço, vós sois o sal da terra, eu ouço, vós sois o tempero da vida. Um ambiente qualquer, com o tempero do amor, servido em pitadas suaves de paz e harmonia, acompanhado de equilíbrio e sustentado pela paz. Aliás, e sustentado pela fé. Em fogo baixo, brando, traz sabor à vida e ao espírito que a prepara. Então, aqui uma receita que nós preparamos com os ingredientes do Evangelho. E eu acho bonito, eu gostei dessa frase que eu peguei. Um ambiente qualquer com tempero do amor, servido em pitadas suaves de paz e harmonia, acompanhado de equilíbrio e sustentado pela fé, em fogo brando. Né? Por que a fé tem que ir em fogo brando? Porque ela não pode ser zero, a pessoa que não tem fé, e nem ser fé cega, aquela pessoa que queima de fé. Ela tem que ser em fogo brando, né? Para você conseguir enxergar tudo ao seu redor com a brandura necessária da sua fé. E aí continua, em fogo brando, traz sabor à vida e ao espírito que o prepara. Aqui então, o segundo ensinamento, esse é o primeiro que eu vi, né? O segundo nos mostra o sal não somente como tempero, mas como elemento conservador dos alimentos. Como não havia geladeira no passado, como que eles conservavam o alimento? Eles punham ele sal. Então, um alimento era conservado não em gelo, mas em sal. Então, hoje ainda existem carnes, né, que são salgadas, né? Por quê? Porque não tem geladeira, não tem como conservá-las, eles colocam em sal e ela fica mais tempo, própria ainda para alimento. Então, ser um elemento conservador seria levar aonde a gente for e estiver o equilíbrio, mesmo estando em momentos de dificuldades. Conseguir manter-se calmo e pacífico, conservando o seu ambiente interno de confiança e serenidade, transmitindo esses sentimentos àqueles que estão à sua volta. Esse foi a segunda visão que eu tive sobre o sal da terra. A visão que eu tive é a busca dos livros, né? E eu vou citar dois livros que eu busquei aqui. Um deles chama O Livro da Esperança, no capítulo 10, que está escrito Perante os Outros. Emmanuel comenta sobre esse ensinamento. Exemplo, ele já começa com um exemplo, dizendo assim: quando um carro está em alta velocidade e um acidente acontece, devido a essa velocidade, de quem é a culpa? Do carro ou do motorista? Se alguém tem problema de pressão alta ou hipertensão, o problema é do sal ou do abuso do sal? Então, não é a forma como utilizamos que utilizamos que traz os problemas da saúde, ou não, né? Não é o consumo.
É interessante a gente pensar sobre isso. Por quê? Porque o sal hoje ele virou um vilão, né? O sal, ele não é o vilão. O homem transformou o sal em vilão, né? Isso é só uma... Por quê? Você vai comer, por exemplo, um Nissin miojo, né? E vai olhar a quantidade de sal que tem no Nissin miojo, você não come. Você está comendo sal puro. Você vai tomar uma Coca-Cola, que é muito gostoso, eu sei disso, e eu sou diabético, eu sei quanto que é gostoso uma Coca-Cola. Mas que 30% da Coca-Cola em si é açúcar. Se você vai pegar numa loja de sorvete um pote de açaí, é puro açúcar. Então, não é o açúcar que é ruim, não é o sal que é ruim, é o que o homem transformou esses ingredientes para dar sabor às comidas que nós compramos. A indústria, né, transformou o sal em nossos inimigos pela nossa saúde. Então, Emmanuel começa nessa ideia. Muitas vezes o corpo sofre devido ao mau uso que o homem faz do seu corpo. E devido a esses excessos, o homem sofre. A enxada enferruja por causa dela ou porque não foi usada de forma correta pelo trabalhador? Porque ele que não usou devido à preguiça. Então, quer dizer, se uma enxada enferruja, é porque ela não foi usada. Então, ela não foi usada, não é problema da enxada, é problema do trabalhador, que é um preguiçoso, né? Temos o costume de colocar a culpa nos outros, ao invés de assumirmos nossas faltas, nossos enganos. Então, nós dizemos, a culpa é do sal, a culpa é do carro, a culpa é do açúcar, a culpa é da enxada. E não é. A culpa é de quem usa. Emmanuel chama a atenção desse ponto, né? E termina o texto assim: és um espírito eterno, em serviço temporário no mundo. O corpo é teu refúgio e teu bastão, teu vaso e tua veste, tua pena e teu buril, tua harpa e tua enxada. Abraça, pois, o teu corpo e ampara-lhe as energias para que ele te abençoe e te ampare no desempenho da tua própria missão. No livro A Voz do Monte, escrito por Richard Simonetti, ele já tem uma visão diferente da apresentada por Emmanuel. Ele escreve assim: uma casa sem evangelho é como comida sem sal. Quando você convida pessoas para sua casa e apresenta ali uma comida que na visão é maravilhosa, mas quando servida, ela não tem nenhum tipo de sal e tempero, e ilustra bem esse ensinamento de Jesus. O Evangelho é de aplicação indispensável para dar sabor à existência, tornando-a saudável e feliz. Sem ele, a vida fica insípida, sem sabor, sem atrativos, monótona, tediosa e complicada. É o Evangelho que nós devemos aplicar em nossa vida. Em verdade, nada na existência terá sabor de felicidade autêntica. Nenhuma associação humana, seja no lar, no trabalho, na comunidade, se fará com equilíbrio e proveito sem o Evangelho. Jamais estaremos em paz com a própria consciência sem uma pitada de Evangelho em tudo o que fizermos. O que quer dizer? Aplicarmos um pouco de tolerância, um pouco de carinho, um pouco de bondade, um pouco de sacrifício, um pouco de renúncia em favor do semelhante. O cristão é o sal da terra, aquele que dá sabor e substância ao relacionamento humano. Por isso que nós lembramos, cuidado, você não está fazendo uma comida, você está no meio de um relacionamento. Cuidado com o sal que você aplica nas suas palavras, no relacionamento com as pessoas. Quando enterramos nossos ideais, quando nos acomodamos às nossas imperfeições, e nós vamos falar isso lá na frente, quando escondemos nossos talentos por medo, a vida se torna insípida.
De nada vale o sal que somos. Bom, estudamos esse primeiro ponto. Agora nós vamos estudar o segundo. O segundo, que é a terceira parte que nós vamos falar aqui agora, é o que Jesus diz: vós sois a luz do mundo. E o ensinamento está aqui. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas na luminária, e assim ela brilha para todos os que estão na casa. Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Esse é o segundo ensinamento do Sermão da Montanha, né? A nossa terceira parte desse encontro. Isso é outro ensinamento muito precioso de Jesus que a gente tem que, que, que entender que os ensinamentos de Jesus são como se fosse um poema, né? Um poema. Existem até o Haroldo diz muito que a, o idioma usado era o aramaico, o hebraico, eu não sei na hora. E ele era dito como um poema. Então, Jesus conversava como um poema. Né? Tudo que Jesus falava, ele falava como se fosse um poema. Por isso que o Evangelho é um poema de amor. Né? E esse ensinamento, vós sois a luz do mundo, ele não deixa de fazer parte dessa poesia. Né? Deixa eu só mudar aqui achei. E nós vamos voltar a umas poucas semanas atrás, quando nós conversamos sobre um momento em que nós decidimos mudar nossos caminhos, nossas vidas. Nós saímos do vale de lágrimas e de dores e começamos a subir uma alta montanha, íngreme e acidentada. No início, muitos ao nosso lado, na mesma caminhada. Porém, na medida em que avançamos rumo ao alto da montanha, eu acho que vocês que têm seguido, né, que têm vindo ouvindo os nossos encontros, vendo os nossos encontros, lembram dessa passagem, né? Que nós falamos da montanha e que você se sente sozinho. E aí, o que nós vamos fazer? Porém, né, a gente olha, quando a gente está caminhando, né, a gente percebe que aqueles que estavam junto com a gente vão ficando para trás, pelo caminho. E que de repente nós nos vemos sós. Vocês lembram disso? Eu tenho muito clara, né, a memória sobre... Nós falamos disso há pouco tempo atrás. E aí, quando você se sente sozinho nessa caminhada, o que nós devemos fazer? Né? Seguimos viagem? Paramos e aguardamos os nossos irmãos virem até nós? Ou voltamos à nossa caminhada? Né? A necessidade é que nós continuemos o caminho. Né? Esses irmãos que ficaram para trás olharão para frente e verão uma luz subindo a montanha. Nós servimos, ou aquele que prefere, aquele que deseja subir a montanha, se torna um exemplo para aqueles que decidiram não subir a montanha. Né? Então, quer dizer, a luz ali, não se deve colocar a luz debaixo da mesa, deve-se colocar a luz no alto, e quanto mais nós subimos a luz, mais a nossa luz brilha, e mais nos enxergam como um exemplo. Uma coisa é certa, à medida que subimos, escrevemos aqui, fazemos luz, e certamente a luz incomoda também as sombras. Onde antes existiam em nós as sombras e a escuridão, esses vão se desfazendo diante do ar mais alto da montanha. Um ar rarefeito, né? Mas que se torna avesso às sombras e escolhem muito mais a predileção da luz. Né? As sombras não se adequam à luz. No ensinamento de Jesus, a luz que um dia seremos deverá ser vista pelos que ficaram. Aqueles que ficaram para trás olharão para cima e verão a luz que sobe as montanhas, muitas vezes solitária, e seremos exemplo e seremos o farol das noites tempestuosas em que esses irmãos
e nós ainda enfrentamos. Isso quer dizer que quando eu escolho a luz, eu vou deixar de habitar com esses irmãos? Não. Eu vou deixar de morar no planeta Terra? Não. Eu só escolhi um caminho diferente, mas eu permanecerei com as minhas escolhas, permanecerei junto à minha família espiritual. E muitos da minha família espiritual, da nossa família espiritual, porque nós todos somos uma família, estão acima. E cabe àqueles que estão acima estender as mãos àqueles que estão abaixo. Então, eles oferecem as mãos àqueles que não querem seguir, mas não deixam de seguir o seu caminho. A cada passo dado, novos conhecimentos, novas oportunidades de trabalho nos serão apresentados. Como tudo são questões de escolha, né, e as escolhas estão sempre à nossa frente, com certeza, escolhemos ser luz agora ou no futuro. Certo? Aí, nós lembramos aqui uma passagem do livro 2000 anos de Emmanuel, quando Jesus diz a Emmanuel. Página 83, se eu não me engano. No meu livro, né? Está 82 e 83. Em outras versões, em outras edições, pode estar em página diferente. Emmanuel sai à procura de Jesus porque Lívia pede a ele para ir ao encontro de Jesus, porque a filha dele, Flávia, está com muita febre, está doente e corre perigo de vida. Então, quer dizer, acho que corre perigo de morrer, né? E eles, desesperados, não sabiam mais o que fazer, porque haviam consultado todos os médicos e mesmo vindo morar, né? é, é, em Jerusalém, saindo de Roma, com a esperança de tratar de Flávia, né? Eles não viram solução para aquele problema. Então, como Lívia, ela já tinha o conhecimento da existência de Jesus, ela chega para Emmanuel e diz assim: Emmanuel, vai procurar Jesus. Então, Emmanuel sai escondido no final da noite, né, para que ninguém o visse, né? E procura Jesus, né? E encontra Jesus numa praça, né? E ele se encanta excepcionalmente com a figura de Jesus, um jovem moço, bonito, né? Um cabelo partido ao meio, uma barba partida ao meio, a exemplo dos nazarenos, né? E ele olha e intimamente ele deixa deduzir no texto que ele se apaixona pela figura de Jesus, né? Quem não se apaixonaria pela figura de Jesus? Eu li um texto dizendo que as pessoas se arrastavam nas cidades onde Jesus passava para que a sombra de Jesus encostasse neles. A sombra de Jesus, ela fazia com que as pessoas se curassem. Então Emmanuel enxergou aquela figura e se apaixona. Mas o orgulho, o egoísmo e a vaidade de Emmanuel não permitem com que ele mude e aceite o que Jesus queria. E Jesus fala com ele assim: Senador, por que me procuras? E, espraiando o olhar profundo na paisagem, como se desejasse que a sua voz fosse ouvida por todos os homens do planeta, rematou com serena nobreza: Fora melhor que me procurasses publicamente e na hora mais clara do dia, para que pudesse adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Ontem nós estávamos discutindo em grupo o que seria a palavra humildade, ou palavra difícil da gente tentar entender, mas é aquilo que você cede todos os seus desejos, talvez, né? Todas as suas vaidades, todos os seus orgulhos e todos os seus egoísmos, rompe a sua casca de eu sou um senador, rompe a sua casca de eu sou uma pessoa importante, você não sabe com quem que você está falando, rompe todos esses excessos materialistas e fala, como Jesus disse, pudesse adquirir de uma só vez, que você procura publicamente uma pessoa e fala: socorro, minha filha está doente, socorre ela. Aí ele continua:
Mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza. O que significa isso? Eu respeito o teu livre-arbítrio. E venho ao encontro do teu coração desfalecido, porque sua filha está doente. Aí, Públio Lentulus nada pôde exprimir além das suas lágrimas copiosas, pensando amargamente na filhinha. Mas o profeta, como se prescindisse das suas palavras articuladas, continuou. Sim, não venham procurar o homem de estado, superficial e orgulhoso. E ele diz, Emmanuel, na cara, você é superficial, você é orgulhoso. Que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço do meu pai. Então, aqui, Jesus demonstra que conhecia Emmanuel profundamente e sabia que a escolha dele seria o Senado. A escolha dele seria o poder. A escolha dele seria a glória, o desejo da glória mundana. E ele fala que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço do meu pai. Então o texto continua, mas não é nosso objetivo falar sobre o texto. Com certeza não é, né? Mas é para falar sobre esse momento de Emmanuel e destacar as escolhas que nós fazemos na nossa vida. A luz ou as sombras? Emmanuel, como nós o conhecemos naquela época, ele escolheu as sombras. E ele foi o autor, junto com Chico Xavier, de lindos 400 livros ou mais, apresentando um amor daqueles anjos de luz que a gente imagina que estiveram aqui, mas que naquela época de Jesus ele se recusou e precisou de 2000 anos para novamente é, é, alcançar a luz tão desejada. Então o Emmanuel de hoje tinha a luz, né, que ele se recusou a aceitar no passado. Aceitar a luz é uma escolha e é-nos dado o livre-arbítrio. Escolhemos e colhemos o resultado das nossas escolhas. Se assim não fosse, seria injustiça. E não há injustiças em todo o processo evolutivo. André Luiz, nos livros que ele lançou, ele várias vezes foi ao umbral fazer serviços para conhecer, estudar, socorrer, né? E ele fazia visitas aos umbrais mais profundos que a gente possa imaginar. Um dos umbrais mais profundos que eu lembro que ele foi, está no livro Libertação. Que ele foi socorrer uma pessoa que foi um papa, eu acho que foi o Papa Gregório, se eu não me engano. E ele recebia uma recomendação que era assim: mantenha-se em oração constante e diminua sua luz, para que sua luz não ofenda os olhos daqueles que não estão acostumados com ela. Sua luz pode ofender os olhos daqueles que residem aqui, diziam a André Luiz. Foi por isso que Jesus reduziu a luz dele, né? E desceu e nasceu numa estrebaria, né? Que era a mãe, o pai e os animais no estábulo, né? Assim, quando Jesus ensina que sejamos luz, que façamos brilhar a nossa luz, pede que busquemos o conhecimento e façamos do conhecimento uma obra de amor, que esse trabalho nos trará luz própria. É... Vamos continuar que nós estamos atrasados. Para quem... agora, nós vamos... Não, eu vou tentar não apressar a minha apresentação. Essa é a apresentação. Então, observando esse conjunto de ensinamentos, o sal da terra e a luz do mundo, né? Hoje chega a nossa ideia que nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. Ao ler aquilo chega para nós falando: você é o sal da terra, você é a luz do mundo. Mas para quem que ele dizia isso na época? Muitos perguntam, né?
No momento do Sermão do Monte, para quem que ele estava dizendo isso? Segundo alguns autores, Jesus dizia isso para os apóstolos. Então, ele acabara de falar das bem-aventuranças, ele se vira para os apóstolos e diz assim: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E vira para a multidão e fala: eu não vim destruir a lei. Assim alguns autores dizem como Jesus falou, né? Peraí, cadê? Então, já está acabando. E começa a falar para a multidão: eu não vim destruir a lei. Vamos estudar. Então, é, é, depois a gente verá mais coisas do Sermão da Montanha. Mas Jesus falava a homens do povo. Nenhum dos apóstolos era perfeito. Todos tinham defeitos que precisavam ser corrigidos. Pedro era irritadiço, igual eu. Eu sou irritadiço. Eu descobri isso, um dia eu vou falar sobre isso. Iria negá-lo 3 vezes durante a crucificação de Jesus. Judas iria traí-lo. Tomé só acreditaria vendo-o. João um dia disse para Jesus assim, é incrível essa. Jesus é zombado por umas pessoas. Aí João vira para ele e fala assim: Senhor, se você quer que a gente faça uma oração para que um raio venha e mate todos os que estão aqui atrás da gente, zombando do Senhor e da gente? Era a ideia daqueles homens, dos apóstolos. Eles eram seres humanos, né? Então, o que que acontece? Eles ainda não eram nem o sal nem a luz ainda. Porém, né? Aliás, e além do mais tem Saulo, né? Que se tornaria Paulo um dia. Ele iria matar Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Quer dizer, olha quem que seguia Jesus? Pessoas com defeitos. Pessoas que tinham falhas. Pedro, na hora que Jesus foi preso, sacou da espada e cortou a orelha. Pedro andava armado com uma espada. Naquela cena que fala: Pedro, embainha tua espada. Né? Aquele que fere com a espada é ferido pela espada. É isso mesmo, Rosa. Uma oração para que um raio caia em cima dos desafetos. João falou isso com Jesus. Né? Olha, você vê. Então, deixa eu retornar aqui. Eles não eram nem o sal nem a luz ainda. Porém, exemplo, mesmo tendo negado a Jesus, mesmo tendo matado Estevão, se transformaram em sal e em luz. Saíram de um estado e passaram a outro estado melhor. Recebemos por herança não somente nossas ações do passado, recebemos também o Evangelho por herança. O Evangelho nos chega hoje com a mesma mensagem: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Entretanto, se eu sou cheio de defeitos, como eu posso ser o sal? Como eu posso ser a luz? Se eu carrego em mim as chagas da vaidade, do egoísmo, do orgulho, da preguiça, do medo, como que eu posso sair desse caminho e chegar a um caminho sugerido por Jesus? Jesus ensina: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo repuxa a roupa e o rasgão torna-se maior. Mateus 9,16. A resposta para este ensinamento temos aprendido. É a roupa velha que deve se transformar em roupa nova, que mesmo com os rasgões aceita o remendo. E aí vem um ensinamento de Joana de Ângeles que eu conheci hoje, né, que diz assim, no livro Ser Consciente, que diz assim em resumo: o ser consciente, e os apóstolos eram conscientes, Paulo era consciente, e nós perguntamos: nós somos seres conscientes? Nós já aplicamos a consciência em nossas vidas? E a Joana de Andes escreve: o ser consciente não se julga nem se justifica, não se acusa nem se culpa, apenas transforma-se. Foi essa transformação que permitiu que Pedro
após negar Jesus, se tornasse o patriarca da igreja cristã. Como dizem os católicos, o primeiro papa. Que permitiu a Paulo se tornar o apóstolo dos gentios e escrever as cartas maravilhosas. Já pensou se Pedro fica parado na culpa de ter negado Jesus? Se Paulo fica parado na culpa de ter assassinado Estevão? Porque Paulo era um assassino. Aquele que mata é assassino. Então, eles pararam na culpa e seguiram em frente. Então, nós somos todos convidados a essa transformação. O homem velho não é expulso do cenário das nossas vidas. Ele se transforma em homem novo, que aceita os seus defeitos, que aceita as suas fraquezas. Mas não para na culpa, não para no medo, não recua nas dificuldades. Ele é corajoso, o homem novo. Né? É primordial que busquemos o autoconhecimento, saber que temos nossos defeitos e quais são esses defeitos. E só se pode transformar aquilo que se conhece. Então, eu vou contar uma história para vocês. Eu estava conversando com o meu psicólogo e eu falei com o meu psicólogo assim, sabe aquele momento em que a gente está dirigindo e você sai daqui, onde que a gente está, e vai para a casa do seu pai, da sua mãe, do seu familiar? Você pega o carro e sabe exatamente o caminho de cor e salteado, de onde você está até onde você vai. Você sabe de cor. Você liga o carro e arranca. Né? E quando você arranca, você passa a marcha. Você pensa que onde vai passar a marcha? Não. É tudo no automático. Até os sinais eles são no automático. Né? Você sabe exatamente os sinais que você vai passar, as ruas que você vai passar. Você sabe exatamente os quebra-mola, quando você tem que passar a primeira, segunda, terceira e quarta. E se nada acontecer no meio do caminho, você chega na sua casa, às vezes, sem perceber. Ó, cheguei. Porque é tudo feito no automático. Sabe que horas que você sai do seu automático? Na hora que alguém te fecha. Na hora que surge uma blitz no seu caminho. Então você sai do automático e fala, opa, tem que parar. Opa, alguém me fechou. Aquela primeira reação, a primeira reação que é onde você sai do automático e na hora que você leva a fechada, você sai do automático e aquilo é você. E eu descobri que eu sou muito, muito, muito mal educado no trânsito e irritado. A minha primeira reação, aquela que surge após a fechada, é xingar o cara. A minha primeira reação é fazer algo para aquela pessoa. Então, quando nós somos confrontados com a realidade de descobrir que eu sou uma pessoa completamente irritada no trânsito, que eu sou capaz de fazer um mal no trânsito se eu permitir que a minha irritação chegue à violência, que a minha irritação chegue a ferir alguém, eu tenho condições de combater a minha irritação. Então, só com o esforço da transformação interior eu poderia lutar para me tornar menos irritadiço. Né? Então Deus não irá me julgar um pozinho, como no Peter Pan, né? Deus não irá me julgar um pozinho de pirlim-pim-pim para que eu de repente me torne um anjo. Não, asas de anjo eu conquistarei vencendo a mim mesmo, fazendo obras do bem, me tornando um homem de bem. Jesus passou esses dois ensinamentos para a humanidade. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Porque ele tinha um projeto futuro para todos nós. Ele sabe de todo o nosso potencial e acredita em nós mais do que nós mesmos acreditamos em nós. Ele não enxerga o homem velho. Ele sabe que o homem velho é passageiro e que um dia esse será um homem novo, disposto a auxiliar na construção do reino de Deus aqui no planeta Terra. Quando um arquiteto faz um projeto, ele sabe, ele tem uma ideia de como será, não de como é.
como é, ele já sabe. Então, quando Jesus olha para uma pessoa, e olhava para uma pessoa naquela época, e continua olhando por nós, ele sabe que nós seremos o que nós seremos no futuro. E ele tem um projeto para cada um de nós. Ele sabe. Jesus falava para os apóstolos e para a multidão. Vários ali se transformaram em homens, de homens velhos em homens novos. Se transformaram em sal da terra e se transformaram em luz do mundo. Nós terminamos, meus irmãos, deu tempo certinho de 1 hora, e eu agradeço a presença de vocês e peço a Deus que possa abençoar a todos nós que estamos reunidos em nome do amor do Cristo, e que possamos, nesse amor, sermos convidados à prática do bem, à prática da caridade, à prática do amor ao próximo, à prática do perdão, da tolerância, buscando sempre o conhecimento, buscando sempre a aplicação desse conhecimento em nossas vidas, primeiramente conosco e com aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Obrigado, Senhor, por esse trabalho que tem feito pacientemente com todos nós, e que nós tenhamos, em resposta à paciência, a força e a coragem de continuarmos seguindo em frente, segundo o teu Evangelho. Que assim seja. Louvada seja a luz que nos uniu no amor do Cristo. Eu agradeço a todos a presença e vamos pedir a Deus que abençoe os nossos lares. Muito obrigado, irmã Lúcia, por tudo quanto tem feito por nós. Louvada seja a luz que nos uniu no amor do Cristo. Muito obrigado. Boa tarde a todos e fiquem com Deus. Eu vou encerrar.